O título da palavra de hoje é o que devo fazer para seguir Jesus. Claro que seguir Jesus sabemos que não é algo tão fácil como nós imaginamos no passado. Seguir a Jesus Cristo requer muita renúncia de nossa parte também. Como diz em Mateus 16, 24, seguir a Jesus requer também que nós carreguemos a nossa cruz para seguir esse caminho. E nos dias de hoje a gente fala em seguidores. É muito fácil falar em seguidor, né? Porque o Instagram, por exemplo, né, tem inúmeros seguidores, né? Então nós seguimos os artistas que nós admiramos, seguimos as pessoas que nós gostamos e assim por diante. Simples clique e você está seguindo aquela pessoa, né? O mundo está nos mostrando como as coisas estão sendo simplificadas cada vez mais, né? Seguir alguém hoje em dia é um clique no Insta e você está seguindo essa pessoa, né? Muito contrário do que se via antigamente. Por exemplo, na antiga Grécia víamos, né, Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Eram um discípulo um do outro, seguiam seus pensamentos, seguiam os pensamentos, seguiam as mesmos caminhos, os mesmos passos. Da mesma maneira como a gente vê na Bíblia, né? Quando se fala em discípulo, né? A nossa igreja é uma igreja que faz discipulado. A intenção do discipulado é para que nós sigamos os mesmos passos que Jesus Cristo viveu nesse mundo. Não é simplesmente um clique numa rede social que você está seguindo. Eu fico preocupado, vai chegar o dia em que você vai pregar o evangelho e falar, você quer seguir Jesus? A pessoa talvez diga, qual que é o Insta dele? Passa para mim. Já imaginou, irmãos? Chegarmos a esse nível. Mas, veja, a nossa vida está sendo levada para um caminho semelhante. Hoje em dia se vende um evangelho tão barato que é tão fácil seguir Jesus. Porque o que Jesus te dá é prosperidade, o que Jesus te dá é a sua bonança, o que Jesus te dá são as bênçãos. Claro, tudo isso existe e há no Evangelho, mas não somente isso. Nós sabemos que a palavra nos traz o carregar a cruz, o sofrimento, o negar-se a si mesmo todos os dias. As pessoas colocam de lado esses pontos, simplesmente levam esse Evangelho barato, dizendo, poxa, você crendo no Senhor, você vai ser próspero, você vai ser feliz. Poxa, irmãos, não é bem assim. Nós vivemos a vida cristã e muitas vezes nós passamos por tristeza. Nós vivemos a vida cristã, muitas vezes nós estamos angustiados. E a palavra de hoje mostra 3 situações, 3 pessoas que vêm diante de Jesus, né, e fala sobre segui-lo, né? E através da palavra de hoje gostaria de analisar com os irmãos o que é realmente seguir Jesus. O que devemos fazer então para seguir Jesus? O primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que para seguirmos Jesus devemos ter uma vida preparada para ser rejeitado pelo mundo. Veja, irmãos, se o mundo não te rejeita ainda, você não é um bom cristão, você ainda não está maduro o suficiente. Isso é um sinal claro. Se você quando olha para o mundo, você se alegra com as coisas do mundo, é algo que está errado na sua vida espiritual. Por quê? Veja o verso 57, 58, diz assim, indo eles caminham fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Imagina, irmãos, o homem se voluntariou a seguir Jesus. A gente adora isso. Imagina na igreja alguém se voluntariando a fazer algo, a gente fica feliz, poxa, o irmão foi ser voluntário, o irmão quer servir os outros irmãos, que felicidade. Mas veja a palavra de indo eles caminham fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Veja que declaração forte essa pessoa está dando. Quando você ouve, por exemplo, eu como pastor dizendo, pastor, eu vou seguir o seu caminho, os seus passos, eu quero, né, servir na igreja Água Viva. Poxa, a primeira coisa que nós sentimos é alegria. Oi, irmão, que bom, então, fica aqui com a gente, né?
Em Mateus capítulo 8, versos 19 a 22, a gente consegue ter a percepção de que esse homem era um escriba, né? Um escriba, nós sabemos que na época de Jesus, eles tinham uma alta posição no escalão da sociedade, né? Era uma pessoa que, ao ver Jesus Cristo manifestar os seus sinais e seus poderes, ele via em Jesus uma figura onde ele poderia, através dele, né, conseguir algo para si. E por isso Jesus fala, 58, verso 58 diz: mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Veja, Jesus está colocando para esse escriba, esse fariseu, falando para ele: veja, as raposas têm os seus covis, as aves ninhos, mas o Filho do Homem aqui não tem onde reclinar a cabeça. Porque Jesus, sabemos que é Deus, e Ele conhecia o coração desse homem, sabia do coração desse homem, sabia as reais intenções que esse homem tinha ao buscar Jesus e dizer que eu quero segui-lo onde quer que fores. A sua intenção não era uma intenção pura, uma intenção totalmente impura, de querer algo em troca dessa sequência de vida que ele daria ao lado de Jesus. Irmãos, a pior coisa que nós podemos ter na nossa vida é pessoas que aproximam de nós, fingindo ser as melhores pessoas do mundo, mas na realidade a intenção da pessoa é totalmente diferente daquela que você imaginou. E a palavra de hoje nos traz isso. O homem que está querendo seguir Jesus, mas a gente observa que a real intenção desse homem era buscar algo em troca desse seguir a Cristo. Talvez seja assim a nossa vida espiritual. Talvez muitos de nós estamos aqui porque queremos algo em troca de Jesus. Se você ver o texto em Lucas 9, no capítulo 9, vemos Jesus Cristo indo para Jerusalém, no caminho de Jerusalém. E ali no caminho de Jerusalém, eles passam por Samaria. E no caminho em Samaria, Jesus, ele queria repousar. E os discípulos são levados, procuram um local de repouso para Jesus. E os samaritanos rejeitam ali o pouso de Jesus na região. Então, o que Jesus está querendo mostrar aqui? Se você vem e me procura para ter um prazer, uma paz que o mundo que o mundo oferece, você está totalmente errado. Porque, veja, eu não tenho nem onde dormir, nem onde reclinar a minha cabeça. Jesus, talvez, esteja se lembrando de Samaria. Ele não tinha nem onde pousar-se ali, porque eles rejeitaram. Amados irmãos, viver a vida cristã requer muita renúncia de nossa parte, muito sacrifício de nossa parte. Porque vivemos de acordo com o mundo é muito mais fácil. Mas os valores que nós carregamos como cristãos nos mostram e nos diz a cada dia a maneira como devemos viver. A renúncia, a negação, o carregar a cruz em nossa vida. Amados irmãos da Igreja Água Viva, se você olhar o texto em João 6,26, ele diz assim, veja o que diz o texto, João 6,26, leamos juntos. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Veja, a multidão procurava Jesus Cristo, a multidão vinha em direção a Jesus, mas essa multidão tinha como sua real intenção a fartura, o pão que Jesus Cristo havia multiplicado, realizando tais milagres. Amados irmãos da Igreja Água Viva, qual é a sua real intenção em seguir a Jesus Cristo? Qual é o propósito da sua vida ao seguir Jesus Cristo? Saiba que uma vida que realmente segue a Cristo, ela é uma vida rejeitada pelo mundo. Irmãos, não é fácil você ser cristão hoje em dia,
e viver no mundo. Você tem que trabalhar, você tem que encontrar pessoas no mundo. Não é fácil. Muitos, talvez, devido à profissão que possuem, talvez até escondam ser cristãos. Porque dependendo do meio que você está, se você diz que você é cristão, você talvez seja banido daquele lugar ou daquela turma. Eu, quando estava namorando a minha esposa, namorei a minha esposa durante 3 anos. E durante 3 anos, não sei se ela percebeu, mas eu fiz alguns testes. Alguns testes, sabe? Não é aquele teste de fidelidade, não é isso, tá? É teste para ver se a minha esposa estava apta a ser esposa de pastor. Porque, como estava no caminho, no caminho da vida pastoral, eu falei, deixa eu ver se essa irmã aqui, ela está apta, Eu fui vendo a índole, a personalidade, foi aprovando, Claro que teve a questão do amor também, Ela foi ajudando, Os defeitos foram cobertos pelo cegar do amor também, Mas eu fui vendo, poxa, está aprovado, sim, está aprovado. Aí chegou um momento onde eu tinha que decidir, ou eu caso ou eu não caso mais. Eu falei para minha esposa agora, falei na época namorando, minha irmã, você quer realmente casar comigo? Ela falou, sim, claro que eu quero. Então, você está preparado para uma vida de renúncia? Ela, puxa, imagina, Você está preparado para viver a pobreza? Você está preparado a ser criticada? Imagina, irmãos, Essa é uma pergunta que se faz no casamento. Você está na pobreza, na dificuldade, na doença, Mas eu fiz essas perguntas para ela. Poxa, você está preparado para isso? Ela falou, sim. Olha, mais uma vez, vou perguntar de novo. Média com as consequências que vai acontecer depois. Não tem devolução de mercadoria aqui. Levou, acabou. Falei, se você casar comigo, já era. Vai até o fim. E ela, mesmo assim, aceitou. Irmãos, nós devemos saber que viver a vida cristã não é uma vida onde nós olhamos e dizemos, poxa, que bênção, que alegria, que prosperidade. Não é, irmãos, não é só isso. A nossa vida cristã envolve também dificuldades, vida cristã envolve tentações e provações que nós passamos todos os dias. E por isso Jesus está falando para esse escriba, meça, veja se realmente você está disposto a seguir-me. Porque, como diz os textos, as raposas têm seus covis e as aves dos seus ninhos, mas o Filho do Homem aqui não tem onde inclinar a cabeça. Porque Jesus via na intenção desse homem de que ele desejava prosperar ao seguir Jesus Cristo. Simplesmente buscava pela prosperidade. Amados irmãos da Igreja Água Viva, que a sua busca não seja somente pela prosperidade, mas sim que a busca seja pela prosperidade espiritual. Muitos não disseram amém aqui, mas tá bom. Prosperidade espiritual, irmãos. Isso é o que nos motiva a estarmos aqui nessa noite. Podíamos estar descansando em casa, dormindo nos seus lares, mas estamos aqui em busca dessa prosperidade espiritual, nossa vida espiritual. E por isso que em João capítulo 15, verso 18, Jesus mesmo diz essa palavra. Vamos ver? João 15, 18 diz assim, eu vou ler para os irmãos. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Veja. Jesus está mostrando que é normal o mundo rejeitar o cristão. Você que está sendo rejeitado, lembre-se, antes de rejeitar, você rejeitou a mim. E por isso, a sua vida, por mais que seja rejeitada pelo mundo, você se mantenha firme. Porque se eles rejeitaram a mim, também vai rejeitar a você. Fique firme mesmo assim. Amados irmãos da Igreja Água Viva, nós temos que ter uma vida preparada para ser rejeitado pelo mundo.
Se você não está disposto a ser rejeitado pelo mundo, você não está preparado para ser discípulo do Senhor. Eu gostaria de todo o meu coração que todos os irmãos da Igreja Água Viva sempre estejam com seu coração preparado para essa rejeição que o mundo vai lhe impor, mas também seja preparado para receber os braços abertos do nosso Senhor em sua vida. Em segundo ponto, eu gostaria de compartilhar uma vida preparada para as prioridades do reino. Nós temos que ter uma vida preparada para as prioridades do reino. Veja o verso 59 e 60, diz assim: a outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Parece muito razoável aqui, irmãos, o que está acontecendo. O homem está dizendo: esse aqui é diferente do anterior, né? Ele está sendo convidado por Cristo. Jesus está chamando esse homem. O antes era voluntário. Esse está sendo chamado, recebendo o chamado de Cristo, dizendo: vem, segue-me. E ele disse, ele porém respondeu: permite-me primeiro sepultar meu pai. Poxa, irmãos, é muito razoável que isso venha acontecer. Se realmente o pai faleceu, é muito razoável que faça, né, o sepultamento e depois siga a Jesus. Mas veja o que diz Jesus no texto: mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. A princípio é meio que incompreensível. Por que Jesus está tratando esse homem dessa maneira? Alguns comentaristas dizem, de acordo com o texto, de que realmente esse homem havia perdido o seu pai, e que o seu pai deveria ser sepultado, e Jesus, né, não quis esperar o sepultamento e foi pedindo para que ele seguisse. E o segundo ponto era de que este homem tinha um pai e que ele desejava cumprir com as responsabilidades de cuidá-lo até que morresse, né? E assim fosse, depois que seu pai morresse, depois que fosse sepultado, ele seguisse então Jesus. Então não se sabia quando o seu pai viria a falecer, né? De acordo com o segundo ponto dos comentaristas. Qual desses dois pontos você acha que é mais plausível? Vendo nesses dois pontos, eu imagino que seja a segunda. Porque, por mais que Jesus fosse radical, não ia deixar, né, de receber um discípulo por causa de um sepultamento. Mas se via que nesse homem ele estava ainda esperando o seu pai falecer, ainda seu pai vivo falecer, para que assim depois fosse então seguir Jesus Cristo. O que está colocando aqui a palavra de Deus é a disposição que esse homem tinha em colocar as prioridades do reino ou as prioridades do mundo. Devemos analisar em nossa vida espiritual quais são as nossas prioridades de vida. Se a nossa prioridade está voltada para o mundo, ou se a nossa prioridade está voltada para o reino de Deus. Ele estava muito preocupado nas coisas desse mundo. Veja Mateus capítulo 4, versos 18 e 22, o que diz. Olha juntos, 1, 2, 3 e... Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu os farei pescadores de homem. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, os seguiram. Veja, irmãos, veja a diferença entre esse segundo homem que está sendo chamado por Jesus para o chamado que recebeu os discípulos de Cristo. A palavra diz que eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram.
E assim a gente observa também, então eles no mesmo instante, deixando o barco do seu pai, o seguiram. Veja a diferença nas reações dessas duas situações, onde foram chamados os discípulos e onde foi esse homem, esse segundo homem chamado por Cristo. Um diz: espera, vou sepultar meu pai, depois eu sigo o Senhor. Enquanto que os discípulos que foram chamados, esses homens pescadores, foram logo, imediatamente, largaram as suas redes, largaram tudo que estavam fazendo e seguiram a Jesus. Isso nos mostra claramente a prioridade de vida que esses homens tinham. Amados irmãos da Igreja Água Viva, onde você coloca a sua prioridade de vida? Onde está a sua prioridade? Tem pessoas que preferem ausentar-se da igreja porque no domingo necessita resolver os problemas do mundo. Isso mostra claramente onde está a minha prioridade de vida. Esse homem colocou como uma desculpa. Ele queria resolver primeiramente as suas coisas para assim logo entrar e seguir o caminho do Senhor. Ele estava centrado na sua vida, nas suas prioridades. Mas a palavra diz, no verso 60, mas Jesus insistiu: deixa os mortos do sepultar os seus próprios mortos, tu porém vai e prega o reino de Deus. Jesus está mostrando aqui a urgência do Evangelho. Amados irmãos da Igreja Água Viva, nós podemos servir enquanto nós estamos aqui. E é por isso que necessitamos servir onde nós podemos, de acordo com os nossos dons, servir a igreja do Senhor. Não é dizer: pastor, vou servir quando estiver preparado. É a mesma coisa que esse homem está falando aqui, amados irmãos. Você acha que daqui a alguns meses você vai melhorar demais? Não. O importante é o chamado para o ministério, o chamado para servir a igreja do Senhor. Isso nos mostra onde você está colocando a sua prioridade. Você está colocando a sua prioridade no Senhor, na igreja do Senhor, ou na sua vida secular? Esse homem colocou a sua prioridade de vida na vida secular. Amados irmãos da Igreja Água Viva, desejo de todo o meu coração que você coloque como prioridade servir ao Senhor. Atente ao chamado de Deus. Atente ao chamado do Senhor. Veja, por quê? Lucas, capítulo 5, verso 27 ao 32. Leamos juntos. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não me chama justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém. Os irmãos percebem que o chamado de Mateus, ele logo atende também ao chamado de Jesus. Não somente isso, ele faz um banquete, um jantar. E Jesus atende a esse banquete, a esse jantar. Então, veja a situação do texto da palavra de hoje, no verso 59 e 60. A intenção desse homem era adiar essa sequência que ele daria à vida com Cristo, porque ele estava muito preocupado com as coisas que ele deveria resolver, talvez com a herança que ele deveria receber do seu pai, porque na cultura da época o pai tinha que falecer para assim fazer a divisão dos bens. Então as suas prioridades estavam voltadas para o mundo. Amados irmãos da Igreja Água Viva, desejo de todo o meu coração que você coloque em Jesus Cristo a sua prioridade. Siga Ele em todos os momentos. Coloque Ele em primeiro lugar. Porque quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Porque diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão
vos acrescentadas. Amados irmãos, confie nessa palavra. A palavra nos diz. E em terceiro lugar, irmãos, nós temos que ter uma vida centrada nos valores de Cristo. Uma vida centrada nos valores de Cristo. Veja o verso 61 e 62, leamos juntos. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Veja, irmãos, outro disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir dos de casa. Parece razoável, irmãos. Até quando nós realizamos a missão, os irmãos que estão enviando seus familiares, ficam ali na expectativa, dando um abraço, vai lá, faça boa viagem, despedindo-se. É razoável, mas Jesus replicou dizendo: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aquele que olha para trás não está apto para fazer o trabalho do reino de Deus. Porque essa é uma pessoa sem controle e sem foco, uma pessoa que está perdida. Porque ele queria, na intenção de se despedir dos seus familiares, provavelmente falar com seus familiares: o que vocês acham de eu seguir Jesus Cristo? Qual é o pensamento que vocês têm? Quais são as opções que vocês me dão? Ele estava voltado para então as opiniões que as pessoas do mundo iriam lhe dar, ao invés de se focar na opinião e no caminho que Jesus Cristo estava apontando. Eu mesmo, quando tenho que preparar um sermão, por exemplo, eu sou uma pessoa que, quando vê alguma coisa fora do lugar, eu não consigo concentrar, meu irmão. As coisas, quando eu estou ali preparando, aí, por exemplo, voa uma mosquinha, por exemplo, irmãos. Tem gente que não está nem aí, deixa a mosca voar aí, vai, continua. Mas, irmãos, enquanto eu não matar essa mosca, eu não consigo fazer. Eu fico totalmente desfocado. Na sala da igreja aqui também. Quando as coisas não estão do jeito que eu acho que está certinho, eu não consigo fazer nada. Isso me tira totalmente o foco. Veja, irmãos. E você acaba por perder muito tempo. Como se perde tempo, irmãos? Porque eu deveria estar ali preparando o sermão. Eu falo: nossa, eu tenho que arrumar aqui, arruma ali. Aí quando arruma aqui eu vejo ali: nossa, ali também está. Aí eu arrumo lá. Ali também. Poxa, tem que dar uma limpadinha aqui, limpadinha acolá. Assim, irmãos, eu fui ver e já perdi o tempo de fazer os sermões. Agora eu falo: e agora? Estou sem tempo. Dá um desespero, dá um pânico, irmãos. Imagina então o homem que está trabalhando na lavoura. Aqui Jesus está falando: posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ele está arando a terra, preparando a terra e fica olhando para trás. Desculpe, eu vou fazer uma comparação. É a mesma coisa de um homem, de um homem que está casado com uma mulher e falou: olha, minha ex era tão legal. Oxe, irmão, tem homem que é corajoso. Minha ex fazia uma comida tão boa. Vai lá viver com a ex, então. Não é verdade, irmãos? Em vez de olhar para a frente, olhar para a sua esposa, ele olha para o passado: aquela fulana era melhor, o fulano era melhor. Não é, irmãos? A gente diria o quê? Esse é um perfeito idiota. É um tolo. É um bobão. É a mesma coisa que o texto está falando aqui. Jesus está falando para esse homem: se você pegou arado agora, continua, meu irmão. Não é para você olhar para trás: deixa eu ver o que está acontecendo ali atrás. Não, irmãos. Se você está na obra do Senhor, continue. Firme-se na obra de Deus e continua trabalhando para a ampliação do nosso reino. É isso que a palavra está falando. Nós temos que então focar, centrar na obra de Deus, centrar em Cristo em nossa vida espiritual.
Concentre a sua vida, foque a sua vida para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Esse homem estava totalmente desfocado. Por quê? Como diz Mateus 6:24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É que muitas vezes pode acontecer conosco em nossa vida espiritual. Eu olho para Jesus e olho novamente para o mundo. Nossa, como o mundo é bom. Aí de novo, Jesus, olho para o mundo. Talvez a nossa vida não esteja, talvez esteja assim a nossa vida, né? Indo e voltando, olhando para Cristo, olhando para a cruz, olhando para o mundo, olhando para o mundo. Novamente tentando voltar para Cristo. Imagina, irmãos. Imagina o tempo que essa pessoa está perdendo. Não é, amados irmãos? Por isso que a palavra diz: esse homem não está apto, não está preparado para trabalhar para o reino do Senhor. Amados irmãos da Igreja Água Viva, eu gostaria de pedir para todos que estão aqui, que se você está na obra do Senhor, realize até o final. Irmãos, muitos irmãos assinaram o termo de compromisso de servir a igreja. Não assinaram? Irmãos, claro que não é nenhuma nota promissória, não é nenhum cheque, mas é uma forma de comprometimento. Porque tem muito irmão que não está nem aí, por ser um trabalho voluntário. Eu vou fazer quando eu quiser, hoje não estou afim. Não é um momento, não, vou ter que dar uma parada. Irmãos, não é assim, poxa. Você não exige, talvez, dos seus companheiros de trabalho profissionalismo? Da mesma maneira em nossa vida espiritual também. Se você assumiu, você tem que ir até o final. Não pode voltar para trás e olhar para trás, como era bom antigamente. Esse é mundano, irmãos. Se você está na vida cristã, você tem que olhar para Cristo e seguir dando sequência na sua vida cristã, e não olhar para o mundo e dizer como o mundo era bom, como o mundo era agradável para mim. E é por isso que Jesus está falando para esse homem: você não está apto, você não serve. Amados irmãos da Igreja Água Viva, eu quero ler o texto de Mateus 16:24 e concluir a mensagem de hoje. Hoje eu fui intimada por nossa irmã Kelly. Ela pediu: pastor, termina logo. 16:24 diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Amados irmãos da Igreja Água Viva, seguir a Cristo é negar a nós mesmos. Seguir a Cristo é tomar a cruz. Seguir a Cristo é renúncia, é sacrifício, é sofrimento. Mas em meio a todas essas coisas, nós desfrutamos o quê? Da misericórdia, do amor, da graça, da alegria que transborda em nossa vida, do Espírito Santo que nos enche o coração. Devemos lembrar desses pontos, para que assim continuemos a servir ao Senhor, para que assim você continue a arrumar o caminho do discípulo, o caminho do discipulado. Amados irmãos da Igreja Água Viva, que todos que estão aqui tenham esse coração, que todos que estão aqui tenham esse pensamento. Tenha o coração sabendo que você será rejeitado pelo mundo. Isso não nos é estranho. Saiba também que nós devemos colocar como prioridade de vida o reino do Senhor. E saiba também que você tem que centrar em Cristo, para que você não perca o foco, para seguir assim fazendo a obra do Senhor. Que seja assim a sua vida, que seja a vida de todos os irmãos durante mais uma semana. Oremos.